Lucas capítulo 6. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pela seara, e os seus discípulos iam arrancando a espiga e esfregando-as com as mãos, e o comiam. E alguns dos fariseus que diziam: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Jesus respondeu-lhe e disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome? Ele com que ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposições, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão o sacerdote? E dizia-lhe: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu também no outro sábado que, entrando na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha sua mão direita mirrada. E os escribas e os fariseus observavam se o curaria no sábado, para acharem o que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. E ele levantou-se, e ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse uma coisa a vós: eide, perguntais, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando um para os outros, em redor disse ao homem: estendeu a mão, e ele assim fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, uns com os outros. Conferenciava sobre o que faria a Jesus. E aconteceu que, naquele dia, subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou-se os seus discípulos, e escolheu 12 deles, que também o seu nome de apóstolo, e deu o nome de apóstolo: Simão, o qual também chamou-se Pedro, André, Simão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. E descendo com ele, parou num lugar plano, e também com o grande número de seus discípulos, e uma grande multidão do povo em toda a Judeia, de Jerusalém, costas marítimas, de Tiro, de Sidom, os quais tinham visto para ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Como também os atormentados dos espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocar ali, porque saía dele virtude e curava a todos. Levantando ele os olhos para os céus, para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora choram, porque havia de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vós odiar, e quando vós separaste a vós injúrias, rejeitarás de vós o nome com o mal, por causa do Filho do Homem. Folgaste nesse dia, e exaltais, pois isto é o que grande vós galardão no céu, pois assim fizeram os vossos pais e os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já estende a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora riste, porque vós lamentarão e chorarão. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam os pais dos falsos profetas. Mas vós que isto ouviste, digo: amai um vós aos outros, seus inimigos, e fazei o bem ao que lhe faz o mal. Bendizei os que vós maldizeste,
e orai pelo que vós caluniaste. E ao que te ferirei na face, oferecerei também a outra. E ao que, havendo tirado a capa, dai também-te a túnica. E qualquer que te pedis que tomaste o que é teu, não olhe, torne-se a pedir. Como vós quereis que os homens vós façam, da mesma maneira, lhe fazei vós também. Se amarte uns aos outros, vós amaste, que recompensa tereis? Se amaste ao que vós amas, que recompensa tereis? Também os pecadores também os amas. Se fizeste bens aos que faz o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestaste àquele que se emprestaste àquele de quem emprestaste, tornarás receber a recompensa, tereis também o pecado, emprestaste os pecados, para que tornaste receber outro tanto. Amai vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada separaste, e serei grande o vosso galardão, serei filho do Altíssimo, porque era bem digno até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgais, não sereis julgados. Não condenaste, não serei condenado. Saltai e vós amo. Dai, servos e dados, boas medidas recalcadas. Sacudis transbordadamente a vossa deitarão ao no vosso regaço, porque com a mesma medida o que mediste, também vós medirão de novo. Dizei-lhe uma parábola, porventura, um cego guiará outro cego? Não, cairão ambos numa cova. O discípulo não é superior. O discípulo não é superior ao mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que tentaste tu erguiste o que está no olho? Por que tentaste tu no ergueiro que está no olho do teu irmão? Não reparaste a trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: irmão, deixai-me tirar o ergueiro que está no teu olho, e não tentaste tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás bens para tirar o ergueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se colhe pelo seu próprio fruto. Pois não escolhereste figo dos espinheiros, mas se viste uva dos abrolhos, os homens do bom tesouro do seu coração. Tirarás do bem homem mau do mau coração. O homem bom do bom tesouro no seu coração. Tirarás do bem homem mau do mau tesouro do seu coração. Tirarás o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamaste Senhor? O Senhor não faz o que digo. Qualquer que venha a mim, ouve minhas palavras e observa, vós mostrarei a quem é semelhante. Semelhante ao homem que edificou uma casa e cova e abriu o fundo, pois ali é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem funda e pôs ali cerca sobre rochas. E vendo o rocheiro, bateu, espetou corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava funda sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica a semelhança é como um homem que edificou sua casa, a terra sobre a areia, alicerce, e o qual bateu impetuoso corrente e logo caiu. E foi grande ruína naquela casa. Palavra do Senhor, graças a Deus.